E aí pessoal, professor Antônio na área, mais uma atividade para a gente resolver. Agora, potenciação de números na forma decimal. A gente começa aí a ver potências, né? E a gente chega nessa parte das potências de forma decimal. O que seria o número na forma decimal? É um número com vírgula, né? Por exemplo, 1,2, 0,5. É bom colocar entre parênteses assim o número para a gente identificar que é um número decimal, né? Quando a gente está fazendo um cálculo fica mais fácil de visualizar isso. Não tem problema se não colocar, mas para não haver inconvenientes, equívocos, a gente faz isso. E potência, então, o que seria potência? Por exemplo, eu vou colocar 1,2 ao quadrado. A gente sabe que isso aqui é igual a 1,2 vezes 1,2. E como é que a gente resolve isso? Talvez a gente até vai usar essa potência aqui nas atividades. A gente vai fazer multiplicação, né? Então a gente vai colocar sempre alinhado, quando é multiplicação, a gente sempre vai alinhar aqui no lado direito, né? O último número aqui. Não interessa a vírgula. Nesse caso, claro, a vírgula vai na mesma coluna, né? Uma embaixo da outra, porque são números iguais, né? E a gente vai fazer como para multiplicar isso? A gente ignora a vírgula e multiplica como se fosse um número inteiro. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. E vou somar. Lembrando, não posso esquecer de deixar esse espaço aqui, né? Quando eu estou multiplicando a segunda casa aqui, a casa que seria das dezenas, né? Quando a gente está ignorando a vírgula, tem que deixar um espaço. Se tivesse um terceiro dígito aqui, eu deixaria mais um espaço na próxima linha. Vou somar 4, 4, 1. Tá, mas 1,2 vezes 1,2, ou seja, 1,2 ao quadrado é 144? Não, é claro que não. Como é que eu faço para colocar a vírgula agora? Eu ignorei a vírgula inicialmente, eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula. Aqui tem uma e aqui tem mais uma, ou seja, são duas casas depois da vírgula. Então a resposta da minha multiplicação também vai ter duas casas depois da vírgula. Ou seja, 1,2 ao quadrado é igual a 1,44. Essa é a forma que eu faço mais prática, mais rápida. Ok, então, entendido como faço a potenciação, né? Como eu resolvo, vamos fazer algumas atividades aqui. Todas elas para encontrar o valor do x, né? Para fazer o resultado ali e dizer quanto que dá aquele resultado. Bom, 0,6 ao quadrado mais 0,8 ao quadrado. O que eu tenho que fazer? Eu não posso juntar esses valores, eu tenho que fazer esse aqui primeiro, depois esse aqui primeiro, depois esse segundo. O que acontece? Lembra do método lá do Pendas, né? Alguns costumam ah, usar essa sigla, né? O que seria? Primeiro a gente resolve os parênteses. No caso aqui, os parênteses eles estão só para dizer que é um número decimal, né? Depois seriam os expoentes, ou seja, as potências, né? E quando tem raiz, isso está incluso aqui, né? Então eu vou resolver as potências. Depois multiplicação e divisão conforme aparecem, né? Se aparece a multiplicação primeiro, faz a multiplicação. Se aparece a divisão primeiro, faz a divisão. E por último, adições e subtração. Adição e subtração. Tanto faz, se aparecer a subtração primeiro, faz ela. Se aparecer a adição, faz ela. Então, como aparece aqui primeiro o expoente, né, a potência, vamos resolver. Vamos resolver aqui do lado. 0,6 vezes 0,6. Bom, eu posso ignorar esse zero aqui e fazer simplesmente, olha só, 6 vezes 6 dá 36. E vou seguir a mesma regra lá de cima. Quantos dígitos tem depois da vírgula? Tem um aqui, mais um aqui, são dois. Então, meu número vai ser 0,36. Essa é a forma que eu posso fazer. Eu não preciso fazer aqui 6 vezes 6, depois 6 vezes 0, depois 0 vezes 6, porque só vai dar mais zeros aqui. Eu posso fazer isso. E só uma dica, quando eu estou multiplicando números menores do que 1, né, elevando ele ao quadrado, por exemplo, o resultado vai ser um número menor. O número ao quadrado vai ser menor do que o número inicial. Então, realmente, 0,6 ao quadrado é 0,36. E a gente segue o mesmo raciocínio aqui no 0,8 ao quadrado, que seria 0,8 vezes 0,8. Eu posso ignorar a vírgula, né? Então fica 8 vezes 8, 64. Como são duas casas depois da vírgula, 0,64. Então, 0,64. Isso aqui eu vou somar. Agora sim, quando eu estou somando, eu tenho que colocar vírgula embaixo de vírgula, se eu estiver subtraindo também. Então, vamos colocar aqui 0,64 mais 0,36.
4 mais 6 dá 10, sobe 1. 6 mais 1, 7, e mais 3, 10, 0, sobe 1. E aqui dá 1, a vírgula embaixo é vírgula, a minha resposta é 1. Então, o x nessa questão aqui vale 1. Está resolvido. Agora vamos para essa segunda aqui. Ó, voltamos lá para o pendas. O que eu resolvo primeiro? Os parênteses. Então, eu vou resolver primeiro que está dentro dos parênteses. Aí eu elimino esse parênteses e elevo ao quadrado. Então, vamos lá. 1,5 menos 0,3. Olha só, a vírgula embaixo é vírgula. Eu sei que a minha vírgula vai estar aqui na resposta. 5 menos 3 vai dar 2. 1 menos 0 dá 1. 1,2. Então, x igual a 1,2 ao quadrado. Por acaso, a mesma que a gente fez antes aqui. Mas vamos fazer ela de novo. 1,2 ao quadrado, vou fazer 12 vezes 12, né? Eu boto a vírgula só para não esquecer dela depois. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2, 1 vezes 2 dá 2, não posso esquecer de deixar o espaço aqui. Tem gente que bota o sinal de mais, tem gente que faz um tracinho, tem gente que coloca o zero, tanto faz. Só tenho que lembrar de deixar esse espaço aqui, não posso botar o primeiro número aqui. 1 vezes 1 dá 1, 4, 2 mais 2 dá 4, 1. Aqui é soma, claro, né? Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, o x nesse caso é 1,44. Aqui tem mais uma, vamos para mais uma. Mais algumas, na verdade. 0,2 ao quadrado mais 1,3 ao quadrado. O que a gente pode fazer para quando está resolvendo isso para não confundir? Escreve no cantinho da prova, do trabalho, do caderno, a sigla. Pendas, né? Parênteses, expoentes, que envolve potência e raiz. Então, quando tiver uma raiz, vai estar aqui. Multiplicação e divisão, adição e subtração. Essas duas aqui na ordem que aparece, não importa se aparece a divisão primeiro ou a multiplicação, e nessas duas se aparece subtração ou adição, faz sempre que aparece primeiro, né? Aqui a gente vai resolver então a potência. 0,2 ao quadrado, eu vou ignorar o 0, 2 vezes 2 dá 4. São duas casas depois da vírgula, 0,04. Lembra que eu falei? Um número menor do que 1, se eu multiplicando, vai dar um número menor ainda como resultado. Então, 0,04 mais 1,3 ao quadrado. Vamos fazer aqui. 1,3 vezes 1,3. Mesma coisa, ignora a vírgula. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Vou somar. 9, 6, 1. 169? É claro que não. Eu vou contar quantas casas tem depois da vírgula. E isso não vale só para quando eu estou multiplicando números iguais. Quando eu estou fazendo uma multiplicação de números decimais, sempre vai ser isso. Se tem uma casa aqui depois da vírgula, são duas casas que vai ter aqui, como vai ser esse resultado. Se aqui tem uma, aqui tem duas, total vai ser 3. Eu vou somar o número de casas que tem depois da vírgula de todos os meus elementos, inclusive se forem mais de 2 elementos, né? Se eu multiplicar 3, 4, 5 elementos, eu vou somar. Então, duas casas, 1,69. Então, 1,69. Quanto é que dá isso aqui? Vamos somar aqui, 1,69. Como eu estou somando, é vírgula embaixo de vírgula, mais 0,04. 9 mais 4, 13, sobe 1. 6 mais 1, 7. 1. A vírgula vai aqui. Então, nesse caso, x é igual a 1,73. Vamos para mais uma. Novamente aqui, 1,2 ao quadrado. Então, esse aqui eu já sei a resposta. E não vou colocar ela de novo, né? Não vou calcular de novo, vou colocar direto. 1,44, a gente já calculou duas vezes. Mais 0,9 ao quadrado. Essa aqui eu nem vou colocar, nem vou escrever. Lembra que eu disse? A gente pega só o número, ignora o zero e a vírgula. 9 vezes 9, 81. Mas é quanto? É 81? É 8,1? É 0,81. Por quê? 0,9 vezes 0,9 tem duas casas depois da vírgula. Ou seja, a resposta vai ter duas casas depois da vírgula, né? 0,9 é menor do que 1, multiplicado por ele mesmo, vai dar um número menor ainda, 0,81. Agora eu vou somar esses dois valores, 1,44, 0,81, vírgula sempre embaixo de vírgula, tá? 4 mais 1 dá 5, 4 mais 8 dá 12, sobe 1, 1 mais 1 dá 2, então
x igual a 2,25. Essa aqui é a minha resposta. E agora mais um. Agora eu tenho também uma soma dentro do parênteses elevado no expoente. Então, primeiro resolvo o parênteses, né? Primeiro o parênteses, depois a potência. Então, vamos lá. São os mesmos valores aqui, só que a gente vai ter um resultado diferente. Olha só. 1,2 mais 0,9. 2 mais 9 dá 11. Sobe 1. 1 mais 1 dá 2, vírgula embaixo de vírgula, 2,1. Então, x igual a 2,1 ao quadrado. Agora eu vou fazer 2,1 vezes 2,1. Ignoro a vírgula inicialmente para resolver. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Vou somar. 1, 1 mais nada, 1. 2 mais 2, 4. Nada mais 4, 4. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, esse resultado é igual a 4,41. Viram que está diferente? Os números são iguais, né? 1,2 ao quadrado mais 0,9 ao quadrado. E aqui é 1,2 mais 0,9 e tudo isso elevado ao quadrado. E as respostas eram totalmente diferentes. Então, não posso confundir. Se eu tenho isso aqui, eu não posso fazer isso. E se eu tenho isso aqui, eu não posso fazer isso. É totalmente diferente a forma de resolver. Então é isso aí. Esse é o vídeo. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, deem um like. E sigam nas outras redes. E até o próximo vídeo. Um abraço.